Vamos lá, então. O professor Giliano avisando aqui que já está chegando também. Várias pessoas querendo vir prestigiar a nossa noite de hoje. Bom, primeiramente, agradecer os que estão aqui presentes, agradecer a professora Ana Carolina, a professora Bárbara, que de pronto se dispuseram a vir falar e contar a experiência dela. Esse momento que nós estamos tendo agora dentro da formação docente, ele é destinado para todos os professores de todos os cursos, de todas as unidades e de todas as modalidades, inclusive. Isso a gente deu a denominação de troca de saberes, porque a gente considera que esse momento de troca, uma oportunidade muito importante de valorização da docência, de valorizar aquilo que nossos professores têm feito de melhor aqui dentro da nossa casa. E a gente quer compartilhar isso e esses momentos e permitir que outras ideias tão boas possam fluir, possam acontecer dentro dos cursos, tá? Então, o grande objetivo é esse, e nós começamos com uma grande ação, né, que foi a participação da Unipar dentro da ação Rondon Paraná. Me corrija se eu estiver falando errado, meninas. E onde nós tivemos uma participação bem efetiva, com um trabalho muito lindo, né, envolvendo um número bom de professores nossos que trabalharam de uma forma bem empenhada e também os nossos acadêmicos. Eu acho que a gente precisa compartilhar isso com todos os professores, né? Então, aos coordenadores que estão aqui, que talvez não são todos os professores que possam se fazer presentes nesse horário, nós vamos estar gravando, até porque nenhuma dessas atividades elas têm cunho obrigatório. O intuito de estarmos ofertando uma série de ações é no sentido de que ter oportunidades dos professores poderem participar de tudo que a gente oferecer. Só que, além disso, entendendo as rotinas, entendendo como isso pode ser algo complicado, agora todas as nossas ações que forem gravadas de forma remota síncrona, elas vão estar disponibilizadas de forma assíncrona dentro da plataforma da UniUP, tá? Para quê? Para que no momento oportuno, aquele que não conseguiu estar no momento ao vivo, ele consiga estar assistindo, recebendo o certificado e recebendo as suas horas, tá? Esse é o nosso grande intuito. Mas não vou me alongar, não quero tomar muito tempo, porque o que interessa mesmo é a gente ouvir a experiência legal que todo mundo teve lá na Ação Paraná, né, do projeto Rondon, e eu vou passar então a palavra à professora Ana Carolina, que vai mediar aqui a conversa. Aí o professor Giliano está aqui, eu não tinha visto o Giliano, estava escondido aqui debaixo. Professor Giliano, esteja à vontade, faça uso da palavra. Está fechado, você não quer falar? Imagina, gente. Imagina, Cintia. Obrigado. Gente, as moças estão piochadas, gente. Olha aí. Que legal. Carol Muito quase teve um bom. troço que não estava conseguindo pôr o chapéu. Que legal, gente. Muito bem. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado aí também para aqueles que puderam vir agora ao vivo e depois também por aqueles que vão assistir essa, essa live gravada. Mais uma vez aqui, publicamente, parabenizar a professora Carol Zaz e a professora Bárbara, que capitanearam esse projeto e que foram, como diz o outro, viraram mundos e fundos para que isso acontecesse junto com os nossos acadêmicos. Eu fiquei muito orgulhoso do resultado e eu acho que é uma experiência muito válida e muito promissora, em muitos sentidos. Uma outra coisa também, para não me delongar, eu ia mandar um e-mail hoje, mas a arte não ficou pronta, então não consegui mandar. Mas avisá-los e agradecê-los também que, mais uma vez, nós conseguimos o nosso selo de empregabilidade. E segundo as minhas contas aí, nós chegamos a 88,7% de empregabilidade da nossa amostra. Isso significa que, de fato, nós somos uma instituição que tem um diploma de peso. Isso é o trabalho de vocês, o trabalho de cada coordenador, de cada professor, que cotidianamente toca essa aventura aí, que é, de fato, fazer educação nesse país. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. Provavelmente na segunda-feira eu vou mandar um e-mail para vocês também falando sobre isso. De novo, não mandei hoje porque não deu tempo da arte, né? É assim, faz parte. E agora, sem mais delongas, passar a palavra, devolver a palavra para a Cíntia e parabenizar mais uma vez as nossas rondonistas aí. Valeu, professor Giliano. Que legal, né? Só validou que 2024 nós tivemos, validou novamente 2025 e vamos continuar, porque é bem isso. Nosso diploma vale muito. E agradecer, porque se nós conseguimos
esse resultado, e se conseguimos fazer essa pesquisa da forma como foi, com uma amostragem muito interessante, foi porque nós pudemos contar com todos os coordenadores, com todos os professores que foram parceiros na hora que a gente chama ajuda, todo mundo, a gente pode contar sempre com todo mundo, viu? Acho isso muito legal. Então, para não demorarmos, vamos lá, porque eu sei que a professora Carolina está cheia de coisas para contar para a gente. Fica à vontade, Carol, a palavra é toda sua. Tô cheia de coisas para contar mesmo. Nós estamos. Eu, a Prof. Bárbara, o Prof. Ângelo, mas eu gostaria de enaltecer a conquista, né? Esse selo de empregabilidade é de grande importância para a nossa universidade e realmente é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. E o que a gente vai falar aqui hoje sobre a nossa experiência no Rondon de certa forma, corrobora esse selo que nós ganhamos e também fortalece, porque, como o tema da palestra, né, que a professora Cíntia solicitou que a gente fizesse, é exatamente vivenciando a extensão na prática. E vivenciar a extensão na prática é uma das formas que a gente tem de melhorar a qualidade do profissional que a gente está formando. E eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que eu vou iniciar a fala, já conversamos com os outros envolvidos e com a professora Cíntia. Vou iniciar a fala explicando um pouquinho como aconteceu toda essa história, né, da oportunidade que nós tivemos de participar do projeto chamado Operação Rondon Paraná. E aí, no final, depois da apresentação, os outros professores que vivenciaram essa experiência comigo, que viraram meus irmãos do coração, vão poder falar um pouquinho sobre a vivência que nós tivemos lá. Então, participamos pela primeira vez de uma Operação Rondon, que é um bracinho de uma grande operação, né? Essa Operação Rondon Paraná é uma vertente do Rondon Nacional, que a gente fala, do Projeto Rondon. Então, o Projeto Rondon, ele é um projeto nacional muito forte, muito conhecido, e a logística toda do Rondon é aplicada aqui no nosso estado, e a gente faz essa Operação Rondon Paraná. Então, o que é isso tudo? Para a gente não perder tanto tempo nessa explicação inicial. É uma ação do governo do estado do Paraná, nos moldes da ação nacional, que é coordenada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que nós chamamos de SETE, e este ano foi coordenada pela instituição que foi designada para isso, que foi a Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, e foi executada por instituições de ensino superior estaduais e instituições não estaduais, privadas, convidadas. E para acontecer essa Operação Rondon, tem que existir uma parceria com as prefeituras das cidades que estão envolvidas nessa ação. Então, a UEMP coordenou toda a execução, né, toda a logística, apoiada pelas instituições públicas, e essas instituições públicas tiveram a oportunidade de convidar instituições privadas. Algumas convidaram, outras não, e foi assim que nós entramos nesse processo. Tivemos a honra de sermos convidados pela Universidade Estadual de Londrina, que é uma das maiores universidades do nosso estado, e dessa forma fomos, então, agraciados com a oportunidade de colocar o nome da nossa universidade dentre as grandes do nosso estado. O objetivo da Operação Rondon Paraná é nada mais nada menos do que colocar em contato as universidades com cidades, com municípios paranaenses de pequeno ou médio porte, de no máximo 30 mil habitantes, que apresentam desafios inerentes ao índice de desenvolvimento humano, que não atingem os índices, ou índice, né, com grande impacto. Então,
essas cidades são convidadas a participar, primeiro é feito um estudo, né, do IDH de cidades de uma determinada região, e aí uma região é elencada para receber o projeto Rondon Paraná. Esse ano, a região foi considerada a chamada Norte Pioneiro do Paraná, e o nosso ponto de referência, que eles chamam de ponto focal, foi a cidade de Bandeirantes. Então, nos arredores ali da cidade de Bandeirantes, algumas cidades foram convidadas a participar do projeto da Ação Rondon Paraná, e aí é a hora que tem que fazer a mediação com as prefeituras. Então, algumas prefeituras aceitam participar do projeto, outras não, e é muito importante que esse diálogo inicial aconteça e que os prefeitos realmente entendam qual é o papel deles, né, na operação, porque sem o apoio da prefeitura, as coisas não acontecem. Então, essas cidades que se dispuseram a participar receberam professores e acadêmicos das universidades que realizaram trabalhos voluntários com o objetivo de contribuir com as necessidades da comunidade e com as lideranças locais. E o maior objetivo é melhorar as condições de vida e bem-estar da população dessas cidades. Então, as áreas de ação da Operação Rondon Paraná são essas que são elencadas, e isso é determinado pela operação, não somos nós que definimos, né, em que áreas a gente quer atuar, tá bom? Então, eles definem aí cultura, direitos humanos, educação, saúde, comunicação, tecnologia, meio ambiente e trabalho. Então, como é a rotina a princípio, né, antes de chegarmos lá? Os prefeitos entram em contato com os representantes das universidades, e aí é feita uma visita inicial, existe um certo relacionamento, chamado de visita, nossa, fugiu o nome agora, Bárbara, você lembra? Precursora. Visita precursora. Não é preceptora? Não, é precursora, que vem antes, né, da ação. Agora eu consegui lembrar. Então, nessa visita precursora, existe a reunião com os prefeitos, com representantes de bairro, com secretários de saúde, educação, para tentar levantar as reais necessidades desses municípios. Para daí, diante desse levantamento de dados e da realidade, a gente conseguir fazer propostas direcionadas para realmente ter a oportunidade de atingir o objetivo, né, que é melhorar o IDH desses municípios. Então, algumas informações que foram apresentadas para os acadêmicos no momento em que nós fizemos o primeiro contato com eles, que foi tudo de uma correria louca, foi tudo de última hora. Quando a UEL entrou em contato conosco, eles já tinham feito visita precursora, eles já tinham selecionado os acadêmicos deles, o grupo deles já estava formado, e nós tivemos menos de 20 dias para fazer a seleção da nossa equipe. Então, foi tudo muito corrido. Eu fiz uma live com os alunos, com a nossa comunidade, na verdade, não só com os alunos, né, para apresentar o projeto e explicar como seria o nosso processo de seleção. Então, quem pôde participar da Operação Rondon Paraná aqui da nossa comunidade? Todos os acadêmicos e professores foram convidados de todas as modalidades. Então, foi aberto para os acadêmicos matriculados nos cursos presenciais, semipresenciais, também EAD e, inclusive, pós-graduações. Quando que a gente participou dessa atividade? Ela ocorreu de 9 a 22 de julho, então pegamos ali o nosso período de recesso, né, acadêmico, abrimos mão do nosso momento de descanso, pelo menos parcial, para estarmos lá, e foi de grande valia, vocês podem ter a plena certeza disso. Como foram feitas as inscrições e a seleção dos nossos voluntários? Nós tivemos 3 etapas de seleção. A primeira foi um formulário de inscrição
para levantar, né, a demanda e verificar quem tinha a intenção, a vontade de participar do projeto. Né, depois, verificando as inscrições desses formulários, nós fizemos a proposta da dinâmica rondonista, que foi a resposta de um novo formulário, onde nós já apresentamos algumas perguntas já voltadas para que eles tivessem a real noção do que eles enfrentariam. Então, nesse segundo formulário, as perguntas versavam sobre capacidade de adaptação em situações mais remotas, restritivas em relação à alimentação, à acomodação. Fizemos algumas perguntas também em relação à condição de saúde, à utilização de medicamentos de uso contínuo, perguntamos também sobre restrições alimentares, tudo o que a gente precisava saber e que eles também precisavam saber para entrar na brincadeira, entre aspas, né? Na verdade, era um desafio, sabendo onde realmente eles estavam colocando os pés, né? Então, nessa dinâmica rondonista, que foi o segundo formulário, nós também apresentamos uma situação para eles relacionada à visita precursora, que foi feita em uma das duas cidades que nós fomos, e dentro das informações que nós apresentamos para eles, eles precisavam já apresentar propostas de oficinas. Porque como funciona as atividades? Os acadêmicos que precisam, dentro da sua área de atuação, né, de formação, apresentam oficinas para atingir os objetivos de melhoria do IDH daquelas populações. Então, eles, com base nas informações que nós liberamos para eles, eles fizeram as propostas de oficinas. E daí, depois que nós avaliamos esses resultados todos, alguns acadêmicos já foram, de certa forma, não atenderam todas as expectativas, não responderam corretamente o formulário, não apresentaram a oficina, então eles foram desclassificados, e dentre os classificados, nós fizemos as entrevistas. Então, nós tínhamos 20 vagas para acadêmicos e 4 vagas para professores. 2 vagas eu e a professora Bárbara já tínhamos contemplado, porque fazíamos parte da equipe, né, precursora também, da equipe base. Estávamos fazendo todo o diálogo com os outros coordenadores de universidades e principalmente com a UEL. Então, precisávamos de mais 2 professores para nos apoiar nesse desafio. Como os nossos voluntários foram transportados até as cidades? Porque a gente está vivendo uma realidade agora na universidade em que tudo que envolve custos, gastos, está sendo muito bem pensado. E todo mundo que está aqui sabe da história da previsão orçamentária. E, como vocês já perceberam, foi algo que apareceu de surpresa na nossa vida aqui na extensão. Então, não havia nenhum tipo de previsão orçamentária voltada para este projeto em especial. Então, é muito interessante porque a SET, ela subsidia grande parte das coisas, redirecionando recursos para as universidades públicas. E a gente teve um grande apoio da UEL neste sentido. Então, o transporte dos nossos acadêmicos foi subsidiado pela Unipar até a cidade de Londrina. Então, das unidades Francisco Beltrão, Cascavel e Toledo, os nossos acadêmicos vieram de van até a sede. Daqui da sede, nós saímos e uma acadêmica de Guaíra veio sozinha de carro, e daí nós passamos por Cianorte, pegamos o professor Ângelo, que nos encontrou lá, que foi de Paranavaí para lá, junto com a acadêmica de Cianorte, e seguimos até Londrina. Esses custos foram subsidiados pela Unipar, e de Londrina até as cidades que a gente teve que se direcionar, isso foi subsidiado pela UEL.
Como foram as acomodações das equipes? Que isso é algo que foi um pouco aflitivo para nós, né, professora Bárbara? A gente ficou pensando onde nós vamos dormir, o que nós vamos comer, como vai ser o banho, era uma grande preocupação. E os acadêmicos também, né, se preocupavam muito com isso. As acomodações, elas foram feitas em alojamentos que foram indicados pelas prefeituras. Então, uma equipe ficou, que foi a equipe da Barra do Jacaré, ficou em eles chamam de projeto. É como se fosse uma mini escola, onde acontece o projeto de contraturno de crianças. Então, as crianças que vão para a escola no período da manhã, vão para lá no período da tarde, e o inverso também acontece. O pessoal que ficou na cidade de Quatiguá, eles ficaram alojados em um alojamento que tinha um vínculo com a igreja local. A alimentação foi subsidiada pela verba pública, então foi a UEL que subsidiou a alimentação de todos nós, e os custos das oficinas, das atividades que nós propusemos, cada universidade se responsabilizou por custear. Então, alguns de vocês, mais próximos aqui, principalmente da sede, já sabem disso, porque eu saí pedindo mesmo, com a maior cara lavada do Brasil, tudo que podiam me emprestar. Agora eu vou agradecer publicamente, tá? Os coordenadores que me emprestaram, que me cederam materiais, a professora Suelen, a professora Kátia, o pessoal lá do Centro de Simulação de Saúde também me emprestou muita coisa, a professora Suelen bateu palminha. Muito obrigada, prof, você é eternamente grata. O professor Pedro, da Educação Física, também emprestou muita coisa para nós, cedeu coisa, falou, todo mundo, o que tinha para doar, né, entregou e falou, ó, pode deixar lá o que quiser. A professora Exilda, do Horto, também trouxe o sal aromático dela, que fez maior sucesso lá, me deu cartilha, me deu um livro que ela tem lá do Horto também, muito legal, fez muito sucesso lá, subsidiou algumas oficinas que nós fizemos. A gente recebeu muito material de doação, preservativo feminino, masculino, fizemos teste de glicemia, um monte de coisa, tudo com material que esses coordenadores cederam ou nos emprestaram. Então, sem vocês, as coisas não teriam acontecido, e saibam que se a gente teve êxito nessa operação, vocês com certeza fizeram parte disso e tiveram uma grande importância. A gente conseguiu fazer muita coisa, a gente levou muita coisa, a gente fez coisas significativas com o que a gente tinha, gastando muito pouco. Conseguimos, né, Bárbara? Bem pouco. E é isso que é a extensão, gente. O que é importante é a gente ter criatividade e conhecimento. Tendo conhecimento, tendo criatividade e a capacidade de adaptação, a gente consegue fazer, não precisa de muita coisa. E a gente vivenciou isso na prática e foi transformador. Então, aqui para vocês terem uma noção mais ou menos dos nossos números, nós tivemos 4 dias somente para os nossos acadêmicos preencherem o primeiro formulário, que foi a primeira etapa de inscrição. Tivemos 118 formulários respondidos, então 118 inscritos, acadêmicos e 3 professores, e contemplamos nesse primeiro quesito os regimes presencial e semipresencial. Desses, 49 eram da unidade de Umuarama, 28 de Cascavel, 27 de Francisco Beltrão, 6 de Guaíra, 5 de Toledo, 3 de Paranavaí e 3 de Cianorte. Desses 121, 96 atenderam o edital. Então, nós ficamos felizes porque estávamos com medo, né, de, pelo curto tempo, não ter muita gente inscrita, mas o número foi razoável, e o desafio foi, teríamos que entrevistar 96 pessoas em exatos 5 dias.
Eu e a Bárbara que fizemos isso sozinhas, manhã, tarde e noite, entrevistando o pessoal. Fizemos uma pré-seleção da planilha que foi gerada pelo formulário que a gente analisou, né, inicialmente. E desses 96, foram para entrevista 45, porque não dava para entrevistarmos os 96. Então, alguns a gente já verificou que não atendiam plenamente todas as etapas do segundo formulário, né? E entrevistamos 45 acadêmicos e 2 professores. E tivemos que selecionar dos 45 acadêmicos somente 20, com muita dor no coração, muita gente boa, que estava com muita vontade de ir, acabou ficando para trás e foi. Confesso para vocês que para mim foi a fase mais difícil, porque de certa forma a gente percebeu que para alguns aquilo era uma grande oportunidade, para outros era um sonho. E a gente, de certa forma, foi responsável pelo sim e pelo não na vida deles, né? Então, fizemos questão de, durante o processo da entrevista, enaltecer e agradecer o empenho e a vontade de todos eles de estarem ali conosco. E fizemos a nossa publicação, né, do edital dos selecionados. Ainda fizemos questão de colocar 9 suplentes, porque tínhamos um período em que, se alguém não tivesse alguma intercorrência, né, precisasse desistir dos selecionados, tínhamos alunos que poderiam contemplar essas vagas. E, infelizmente, isso aconteceu. Um dos nossos acadêmicos, na véspera da viagem, nós saímos daqui numa quarta-feira, na terça-feira, ele avisou que não poderia ir, porque, infelizmente, estava com catapora e não dava mais tempo de nós colocarmos um suplente. Tínhamos um período para fazer isso, né? Mas, infelizmente, não conseguimos, então fomos com um desfalque. Foi uma pena, mas quem sabe, né? Deus sabe de tudo. Não era para ser, não foi, não conseguimos dar a oportunidade para outra pessoa, mas de certa forma esse acadêmico vivenciou tudo conosco. Então, dentre os selecionados, nós fizemos questão de contemplar todas as unidades, porque entendemos que, independente do número de alunos, todas as unidades têm o seu valor, todos os cursos têm o seu valor, e como universidade, a gente tem que sim, fazer valer o direito da equidade. Então, foi mais ou menos proporcional ao número de inscritos, exceto Paranavaí, que nós não conseguimos selecionar acadêmicos, porque eles não cumpriram o edital, o formulário, que foi solicitado no edital, mas tivemos um representante da unidade, que foi o professor Ângelo, que representou muito bem a unidade, por sinal. Então, tivemos aí 6 acadêmicos de Umuarama, 5 de Cascavel, 6 de Francisco Beltrão, um de Guaíra, um de Toledo e um de Cianorte. Por quê? Nós tivemos que montar as nossas equipes de forma heterogênea. Tivemos que contemplar todas as áreas do conhecimento. Então, tivemos cursos que tivemos um número de inscritos mais significativos, em outros cursos nós tivemos uma inscrição, 2 inscrições, 3 inscrições, mas nós precisávamos dessa heterogeneidade. Então, esses acadêmicos tiveram menos concorrência, óbvio, foram contemplados com o direito de ir. E agora eu quero agradecer publicamente também a professora Bárbara, que me ajudou nesse processo todo, mas principalmente nessa etapa da seleção, que foi um desafio muito grande. E vendo as nossas equipes formadas em ação, eu tive a segurança e a certeza e agora eu posso dizer para vocês que o nosso processo de seleção foi muito bem feito.
nós conseguimos selecionar realmente acadêmicos que tinham o perfil para estar lá, e todos eles, eu tenho certeza de que deram o melhor que eles tinham. Então, nesse aspecto, nós fomos elogiados pela equipe da UEL. Os professores da UEL conversaram comigo, das duas equipes, tanto da cidade que eu fui com a Bárbara, como da outra cidade, que foi o professor Ângelo e o professor Leonardo. Eles fizeram questão de, no final lá da nossa cerimônia de encerramento, vir conversar comigo e falar que nós fizemos um ótimo trabalho na seleção, que os acadêmicos realmente estavam bem preparados e foram bem selecionados. Então, processo validado com sucesso, vimos que realmente conseguimos selecionar. E aqui está o nosso grupo. Fomos divididos em duas equipes. A equipe de trabalho da Barra do Jacaré, aqui com as fotinhos dos nossos queridos. Ai, meu Deus, eu tô morrendo de saudade deles. Eu fiquei com vontade de chorar agora. E a nossa equipe de Quatiguá. Aqui dessa equipe foi que um dos alunos não pôde ir conosco. Então, a equipe de Quatiguá do nosso grupo da Unipar foi composta por 9 acadêmicos e 2 professores. Nossa aventura começou no dia, acho que foi o dia mais frio do ano, dá para vocês verem pela nossa vestimenta. O professor Paulo Liboni, que está aqui ao nosso lado na foto, que foi a nossa referência da UEL, que foi quem entrou em contato conosco, que fez o convite, que fez toda a participação de forma muito ativa conosco, veio nos trazer os nossos kits do rondonista, que foi composto por mochila, camiseta, colete de uniforme, o chapéu, o nosso crachá, uma garrafinha, uma caneca, era todo um kit mesmo. E existia todo um protocolo para utilizar isso, nós éramos obrigados a ficar o tempo todo com essa camiseta de uniforme, o chapéu tinha toda uma logística para usar, a gente não podia usar o chapéu no começo, depois tinha a hora certa que podia usar o chapéu. Recebemos o guia do rondonista, com as boas práticas do rondonista, como se portar, o que você pode fazer, o que você não pode, regras básicas, não prometa nada para ninguém, não ande sozinho de maneira nenhuma. Quando você estiver representando a ação Rondon Paraná, você deve estar devidamente trajado, e é por isso que nós estamos aqui de chapéu, eu e a professora Bárbara, porque ele virou uma extensão do nosso corpo, né, durante esse processo todo. E depois que nós distribuímos esses kits, agora eu quero agradecer todos os diretores de unidade que me ajudaram nesse aspecto e o pessoal envolvido com a equipe da professora Bárbara, que receberam esses kits rondonistas, nos ajudaram a distribuir para os acadêmicos foram lá, pegaram os kits, demos um certo trabalhinho, agradeço muito, e de novo, quero dizer, nós somos uma universidade, nós somos uma unidade, trabalhamos em colaboração do início ao fim nessa história dessa ação Rondon Paraná, e cada um teve a sua importância dentro do papel que lhe foi atribuído, e eu vou ser eternamente grata a todos. E agora eu quero apresentar um pouquinho, rapidamente, de algumas coisas. Vocês já viram, quem acompanhou as redes sociais, mas só para vocês terem uma pequena noção de tudo que a gente viveu. Vamos e todo mundo inteiro pula celular para fazer esse vídeo aí. Queria agradecer também a professora Daniele, que me emprestou a bandeira da Universidade. A gente fez muitas para representar a nossa instituição. Vocês vão ver aqui. Bandeira, ó. Muito obrigada, Prof. Dani. Foi essencial a sua bandeira. Era uma das coisas que a gente precisava, é obrigatório que a gente leve.
E aí, depois de encontrarmos a nossa equipe lá da UEL, foto de todo mundo junto, bandeira da UEL, bandeira da Unipar, e aí era bandeira para tudo que é lado, aí começou a interação, foi lindo o jeito que eles nos recepcionaram lá em Londrina, no campus dele, chegamos com o nosso ônibus abarrotado de mala e material para trabalhar, que nós levamos para as oficinas, eles já chegaram, já ajudaram a gente a carregar os ônibus, e a gente teve que dividir a equipe nesse momento. Já fizemos o ônibus da Barra do Jacaré e o ônibus de Quatiguá. Então, o nosso material já foi redistribuído e nossa equipe se dividiu parcialmente nesse momento. Nos dirigimos até a cidade de Bandeirantes, onde nós chegamos num hotel que nos recepcionou para fazer toda a cerimônia de abertura, né? Então, a nossa universidade recebeu esse convite, nosso reitor foi convidado para participar da cerimônia de abertura, onde teve um jantar e a cerimônia em si. Nesta cerimônia, eles fazem um momento muito lindo, que recepcionam todas as universidades. Nesse momento, ainda estávamos o Unipar e o UEL, né? Tivemos que fazer grito de guerra da nossa universidade. Aí teve toda a cerimônia. Durante a cerimônia tem um momento muito especial, que é a cerimônia do chapéu, que foi aí que a gente entendeu, até o momento dessa cerimônia não podíamos usar o chapéu, a gente tinha que estar com ele pendurado nas costas, mas não podia colocar. Depois da cerimônia do chapéu, que é tipo um juramento que a gente faz, pudemos começar a usar o chapéu. E aí tinha que ficar com o chapéu o tempo todo. Chegou uma hora que a gente não aguentava mais o chapéu. Meu chapéu voltou vermelho, gente, porque a terra de lá é vermelha, assim, absurdamente. Tinha que ficar com ele o tempo todo e ficamos. Tivemos, depois do jantar de pré-abertura, foi feita uma festa junina para nós, foi onde nós começamos a interagir um pouco mais com as equipes da UEL, então já tem foto aqui, a primeira foto lá em cima com a bandeira só tem gente da Unipar, embaixo as turminhas já estavam um pouco integradas, e daí houve, né, um momento dos alunos se conhecerem, eles não se conheciam, eles não interagiam, os que vieram de van já foram criando amizade ali, daí eles foram separados, mas foi tudo muito gostoso, foi tudo muito significativo, e eles foram criando vínculos, primeiro entre eles, depois eles criaram vínculos com a equipe da UEL também. Era uma preocupação que eu tinha, confesso, essa integração, porque eu sou uma acadêmica formada numa universidade privada e fiz a minha pós-graduação em universidade pública e sofri um certo preconceito inicial e eu tive um pouco de receio deles sofrerem isso também e falei para eles, por favor, se posicionem, não cheguem lá com complexo de inferioridade, porque não temos motivo para isso. Vocês estão sendo muito bem informados e acreditem nisso. E lá isso foi mais do que provado, tá? Acreditem, gente, foi mais do que provado. Vocês vão ver, tem uma hora aí no vídeo que eu falo isso, tá bom? Vou soltar mais um vídeo para vocês. Ih, olha lá, Cíntia. Não funcionou, aí depois funcionou, depois não funcionou de novo. Eu acho que é alguma instabilidade relacionada à internet, tá? Pode ser que nenhum vídeo rode mais, mas esse aqui era um vídeo que o pessoal da comunicação fez para nós, apresentando as nossas equipes. Que eu já apresentei ali para vocês, então não vai ser tão significativo assim. Vamos ver se esse aqui roda. Se não rodar, não tem problema também. Eu explico para vocês o que tinha nele. Mas esse eu queria muito que rodasse. Não vai rodar. Coloquei esse vídeo aqui para mostrar para vocês que nós tivemos que fazer algumas dinâmicas de integração entre as nossas equipes, para os nossos acadêmicos conseguirem entender
de cada curso eles eram, como eles estavam dispostos a contribuir, que tipo de oficina eles tinham proposto, porque eles tinham que trabalhar e às vezes conjuntamente. A gente tinha acadêmicos, por exemplo, do curso de enfermagem das duas universidades, de odonto das duas universidades. Eles tinham que entender que nós estávamos ali como Projeto Rondon, Ação Paraná. Não era o UEL e o Unipar de forma separada, né? Então, tivemos que ajudar um pouquinho nessa integração. Aqui tem um vídeo, acho que não vai rodar mais nenhum, pelo jeito. Não vou nem tentar, tá? Vou parar de passar vergonha, não vou nem tentar. Mas eu explico para vocês. Então, como nós fizemos? Integramos a nossa equipe, já cada equipe na sua cidade, né? E começamos a entrar em contato com a comunidade. A gente tinha que mostrar que a gente tinha ido lá para trabalhar, que nós éramos pessoas do bem, estávamos chegando numa comunidade, em comunidades pequenas, onde existe um certo receio, né? Esse bando de gente estranha chegando aí. No começo, a gente percebia uma certa ressalva das pessoas em relação a nós estarmos ali no cantinho deles. E para quebrar o gelo, a equipe da Barra do Jacaré fez uma atividade que foi uma das nossas primeiras, na verdade foi a segunda, porque nós chegamos à tarde, à noite o prefeito já colocou a gente para trabalhar. Já fomos para uma feira da lua que estava tendo lá e já começamos a fazer algumas atividades. Fizemos lá, aferimos pressão, fizemos teste de glicemia, já levamos os bonecos lá para fazer, ensinar as manobras de desengasgo, o pessoal do UEL levou algumas oficinas deles também, já começamos a pintar rostinho das crianças, os alunos aprenderam a fazer pintura facial lá na hora, na raça, levei as tintas, pincel, falei, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. E no final eles estavam profissionais na pintura de rosto de criança já, foi lindo de ver. E olha só o que a gente fez lá. Vamos sair na rua, tem que chamar atenção, é megafone, é música, é fantasia. A nossa acadêmica Cauã vestido de Flash, a nossa acadêmica Elaine vestida de Fiona. O professor da UEL pegou uma fantasia que a gente tinha do Lanterna Verde e saímos andando, caminhando pela rua, falando no megafone sobre as nossas ações, qual era o nosso objetivo, que nós fomos lá fazer acontecer. E aqui nesse vídeo mostra a gente batendo nas casas mesmo, apertando campainha, chamando o povo para conversar. E foi uma forma de fazer um quebra-gelo com a comunidade, eles foram percebendo, né, que a intenção era boa. E no primeiro dia, uma participação assim um pouco tímida, no segundo dia a gente já estava com a criançada toda em volta de nós, as crianças, né, de férias, carentes de coisas de atividade, foram os primeiros que nós conseguimos abordar, e aí com isso os responsáveis que iam levando as crianças começaram a fazer parte das coisas também, e daqui a pouco a gente já estava conhecendo todo mundo pelo nome, eles chamando a gente pelo nome também, chamando a gente para entrar dentro de casa, servindo café, servindo bolo, rosca doce, né, Prof. Bárbara? Cada dia a gente ganhava uma coisa. Começamos a fazer contato com UBSs, com secretários que foram conversar conosco, percebemos algumas demandas ali naquele momento também que na visita precursora não foram levantadas, então mudamos as nossas atividades, fizemos nossas propostas e fizemos muitos amigos, levamos muita coisa para essas comunidades e posso dizer para vocês que eu, pelo menos, saí de lá com a sensação de dever cumprido. Tivemos momentos de interação entre os nossos acadêmicos, tivemos aniversariantes lá, cantamos parabéns, rimos juntos, choramos juntos, demos colo, recebemos colo, foi tudo maravilhoso. Tivemos momentos de perrengue, tivemos momentos de saudade, muitos, mas foi muito maravilhoso. Os vídeos realmente não vão passar. E a hora que eu tento mudar o slide, eles começam. E aqui estão as pessoas que
realmente fizeram acontecer, porque sem eles nada disso teria acontecido, sem o respaldo da nossa universidade também não. Então, professor Ângelo, professora Bárbara, professor Léo. Agora eu vou passar a palavra para vocês. O vídeo que eu falei que ia mostrar para vocês um pouquinho do orgulho que eu senti não vai rodar, mas eu vou falar então, e daí eu vou passar a palavra para a professora Cíntia convidar os demais professores rondonistas que estão aqui conosco nessa live. Eu posso dizer para vocês seguramente, os nossos acadêmicos deram um show. Um show. Desde a proposta das oficinas nos formulários que eles apresentaram, na execução das atividades lá, cada um do seu jeito, cada um dentro das suas limitações, posso dizer que se reconstruiu, se transformou. Chegamos lá com propostas definidas, algumas conseguimos executar plenamente, outras não. Outras foram transformadas, outras foram adaptadas, novas foram propostas. Teve dia que nós ficamos até 2 horas da manhã organizando coisa de oficinas que a gente resolveu fazer ali na hora. Tinha que fazer e é amanhã, na atividade que está proposta para amanhã. E eles ficaram conosco, e uns comprando as ideias dos outros, trabalhando de forma colaborativa, torcendo para que as coisas dessem certo. A gente ficou muito feliz com os resultados que fomos alcançando. Cada coisinha que a gente conseguia executar era uma vitória, e foi muito bonito ver esse sentimento de união, de força, de tudo que foi compartilhado, de tudo que foi vivenciado. E tanto dentro da nossa equipe como com a equipe da UEL, a interação que houve. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma nova família, que eu ganhei uma irmã maravilhosa, que é a Prof. Bárbara, que já fazia parte da minha vida, mas que se intensificou. Ganhei 20 filhos da Barra do Jacaré e mais 10 filhos que foram para Guatiguá, que foram os nossos acadêmicos da Unipar, porque com os da UEL a gente não teve tanto contato, eu e a Prof. Bárbara, mas o professor Léo e o professor Ângelo que tiveram. Ganhei 2 grandes amigos, que são os professores que foram com a gente lá da UEL, e mais o professor Liboni. Fomos muito bem recebidos por toda a equipe da UEL. Tivemos contato com o pró-reitor de extensão, com a reitora da universidade, que as duas fizeram questão de vir conversar com a gente no final, agradecer e parabenizar pelo nosso trabalho. Foi muito lindo o que elas falaram para a gente lá no final. E ouvir da boca do pessoal da UEL, da reitora da UEL, de que a Unipar foi uma ótima parceira, que foi muito bom trabalhar conosco, e que na reunião de finalização que eles fizeram, só os das públicas, todo mundo estava brigando para ver quem vai ser o parceiro da Unipar o ano que vem, foi a maior vitória de todos. E daí eles falaram para nós: o convite já está feito. O ano que vem teremos a Ação Rondon Paraná novamente, e o convite já está feito para vocês serem nossos parceiros novamente. Então, professores, quem não foi esse ano, o ano que vem vai ter a oportunidade de ir. E se vocês têm essa vontade, não deixem passar, porque é uma experiência realmente maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade, Unipar, professor Arthur, Giliano, professor Prandi, que também me deu muita força desde o ano passado, quando teve a primeira reunião falando do Rondon Nacional lá em Curitiba, que foi também na loucura, um bate-volta, fui correndo, voltei correndo. As meninas que me ajudaram aqui da extensão, a Patrícia, que me ajudou a ir atrás de van, de ônibus, de tudo.
Quem mais que me ajudou muito? A Daniela daqui também, que viabilizou a parte financeira, liberação de requisição, de ordem de compra e tudo mais. Se não fosse o trabalho conjunto de todo mundo, isso não teria acontecido da forma tão maravilhosa que aconteceu. Então, eu sei que é chato ficar me ouvindo agradecer, mas eu não posso deixar de agradecer, não posso mesmo, porque foi muito lindo a forma que a gente trabalhou e deu tudo muito certo. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, professora Cíntia, falando tudo isso. E agora chega de falar, eu quero ouvir. Eu não sei se o professor Ângelo conseguiu ficar, porque ele tem aula agora às 19. Ângelo, acho que ele teve que... Ah, não, tá aqui. Professor Ângelo, Bárbara, eu vou passar primeiro para ele poder fazer a fala dele rapidinho, porque ele já me avisou que ele tem aula agora às 19, falta 10 minutinhos para ele poder fazer isso. Ângelo, passa o uso da palavra para contar para a gente um pouco quanto essa experiência refletiu em você. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim. Primeiro Sim, eu queria sim. agradecer a todos, aos professores que estiveram também envolvidos na Operação Mondor Paraná, a universidade por ter aceitado esse convite. Esse é um ponto importante que eu queria deixar assinalado, que a partir do momento que a universidade tem as práticas de extensão e ela aceita participar dessa ação, desse tipo de ação em que aquilo abrange, esse já é um ponto muito positivo. Então, eu queria deixar isso frisado. Acho que a participação da universidade junto da UEL e levando os nossos alunos é um ponto que eu queria deixar um agradecimento, porque isso é interessante para o professor, isso é interessante para os alunos que têm esse perfil, isso é interessante para que a gente consiga, inclusive, plantar sementes no futuro para que a nossa universidade possa caminhar nesse sentido. Como professor de extensão, para mim isso é muito importante, porque a gente vive a extensão, a gente faz as atividades junto com os alunos e isso é um ponto importante. Quanto à questão do que aconteceu lá, é um tipo de atividade que eu já me envolvo, é um tipo de atividade que eu já tenho interesse. Então, para mim foi uma oportunidade muito importante, porque eu consigo aprender ainda mais, eu consigo direcionar ainda mais minha perspectiva de vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas para os alunos, eu consegui observar também como que isso foi muito importante. A gente tem as disciplinas teóricas e práticas, eles fazem atividades de extensão, eles têm os estágios externos, mas a partir do momento que ele tem essa imersão dentro de uma proposta como essa, é uma virada de chave que, inclusive, eu sempre tenho que fazer questão de frisar para eles. Vocês estão tendo uma oportunidade e vocês são pessoas excepcionais, porque vocês escolheram estar aqui. Sempre bati nessa tecla. Às vezes eles diziam, professor, esse negócio é difícil. Eu falei, é difícil, mas a gente consegue. Vocês vieram de longe, tá todo mundo sem dormir direito, a gente faz uma fila enorme para tomar banho. A gente contabilizou o tempo do banho, 7 horas. Todos tomando banho de 20 minutos. Então, assim, era uma loucura, mas a gente conseguiu diminuir essas situações, cada um tomava um banho super rápido e todo mundo conseguia. Então, sempre motivando eles. E uma coisa que para mim ficou muito clara, assim, muito nítida, foi como que era uma equipe boa de trabalho. Como os alunos queriam estar ali, por mais que fosse uma situação nova, eles queriam. Eles tinham uma motivação. E aí a gente foi dando um certo direcionamento em relação à organização do ambiente, das atividades. E aí, na primeira semana, a gente percebia aquele envolvimento mais tímido, mas de repente a gente já viu os alunos tomando iniciativas, os alunos fazendo as coisas já de uma forma muito organizada, ordenada, onde eles às vezes só nos consultavam para questões pontuais. Eles já tinham essa organização. Então, por exemplo, toda noite era a nossa noite de organização. Então, nós fazíamos as ações até ali o período das 18 horas. A gente ia jantar, porque o nosso alojamento era uma escola, mas nós fazíamos as refeições em um posto de gasolina que tinha um restaurante. Então, nós fazíamos sempre esse transporte, ida e vinda. E aí, quando nós chegávamos, a gente ia fazer a organização do trabalho do dia seguinte. Então, toda noite a gente tinha essa... No começo, eles... Nossa, professor, a gente está cansado. Eu falei, eu também estou e a gente vai conseguir. E depois, às vezes, quando a gente tinha um período ali
porque às vezes dava para dar uma folga para eles, eles queriam trabalhar. Então a gente criou ali uma equipe de trabalho interessante e os alunos, eles compraram a ideia, a gente via eles, né, compartilhando experiências, eles faziam as atividades em conjunto com os alunos da outra universidade, e é uma coisa que a professora até comentou que inicialmente poderia ser uma barreira, né, essa questão de a gente ter duas instituições diferentes e uma história diferente, coisa do tipo. No primeiro dia, nós, os professores da cidade de Catiuá, conversamos com os alunos e a gente fez questão de frisar a importância da colaboração e que, a partir do momento que a gente fez o juramento, a partir do momento que a gente se identificou como uma equipe, todo mundo fazia parte do mesmo contexto. E aí, isso só foi se alinhando ainda mais. Eu acho que, de experiência para os nossos alunos, a gente consegue inserir eles dentro de uma realidade que talvez não seja uma realidade próxima da deles, isso é muito importante. A gente também leva um valor agregado, por exemplo, as características de uma consciência cidadã para os nossos alunos, uma questão também de um currículo que eu acho que isso também faz parte da universidade, de propiciar momentos assim para que o aluno tenha um currículo diferenciado, e eu sempre falava isso para eles, olha, na turma de vocês tem, sei lá, 30, 40 alunos que fazem a mesma graduação que vocês em todos os cursos, porque a gente tinha diversos cursos, mas no currículo dos seus colegas de turma não vai ter isso. E é exatamente isso que o mercado sofre. Então, eu sempre bati nessa tecla. E eu acho que esse diferencial ele precisa ser enaltecido, ele precisa ser sempre evidenciado. Então, acho que eles conseguiram vivenciar nessa prática momentos importantes. E aí, no final, a professora Ana até falou que todo mundo chorou, todo mundo ficou comovido, mas eu sempre falava, olha, quando a gente veio para cá, nós sabíamos que iríamos embora. Mas olha que interessante. Olha o que aconteceu, olha o que a gente aprendeu, olha o que a gente sentiu. E é isso que fica. E a partir daqui a gente tem que pensar no futuro. E comentem com os amigos de vocês, comentem com os professores, falem sobre o que aconteceu, mostrem o que aconteceu para que isso se torne uma realidade, né, posteriormente. Então, eu fico feliz de saber que a Unipar foi convidada. Eu acredito que, se for possível, eu iria novamente participar, porque eu acho que isso muda a vida do nosso aluno, muda a vida do nosso professor, mas muda a vida da comunidade também. Aí a gente faz um recorte aqui do que é realmente factual. Na cidade que nós ficamos, a gente foi bem recebido, nós tivemos muitas articulações importantes e nós tentamos contemplar todas as possíveis dificuldades e as possíveis soluções que nós teríamos ali dentro de uma perspectiva do que era realmente possível fazer. Então, se eu tivesse que citar aqui alguns exemplos, né, nós fizemos algumas feiras de saúde. Então, fizemos uma, deu muito certo, pediram para a gente fazer de novo, nós fizemos, salvo engano, acho que 4 ou 3. E uma delas foi na Vila Rural. Então, assim, nós fomos um dia antes, no final do dia, porque na Vila Rural todos trabalhavam durante o dia, então a gente foi no finalzinho da tarde, aquele pôr do sol lindo, era numa área muito alta, um silêncio, um cenário de filme. E a gente lá fazendo a caminhada de noite, batendo palma na casa das pessoas, convidando para o dia seguinte para elas participarem da Feira de Saúde. Resumindo, as pessoas foram, a família foi idoso, filho, cachorro, papagaio, e foi um negócio incrível, porque assim, não era só uma ação de uma universidade ou de universidades ou de uma perspectiva da própria extensão. A gente tinha pessoas envolvidas num momento interessante que eu, particularmente, eu já fiz bastante coisa, mas eu nunca tinha me visto numa situação como aquela e pude sair do papel ali de profissional só um momento para viver o momento, olhando os alunos fazendo o que eles estavam fazendo. Então, assim, é muito rico. E aí eu acho que é isso que justifica o nosso papel como professor. É trabalhoso, a gente trabalha muito. Eu, inclusive, saí de casa hoje, era 7 horas da manhã, cheguei aqui, só deu tempo de ligar o computador e sentar aqui. Mas eu acho que o que nós podemos fazer, as peças que nós podemos movimentar, a motivação que a gente destina para as pessoas e o poder de articulação que nós temos, ele é fundamental na vida do nosso aluno. A gente pode
facilitar, a gente pode auxiliar. Eu acho que é isso que justifica. Então, fica um convite para os professores que forem, né, nas próximas edições, vocês estarão contribuindo para melhorar a vida dos seus alunos, a sua própria vida e a vida da sociedade ali envolvida nessas ações. Eu fiquei feliz de ter participado, participarei de novo, com certeza. Está muito trabalho, mas é muito evidente como que isso modifica o nosso padrão de perspectiva de vida. Isso é uma coisa inegável, e é legal o aluno sentir isso também, né, dentro de uma perspectiva educacional, mas também de vida. E eu acho que fica essa ideia, né, que não é somente uma ação universitária, por intermédio da universidade, mas acho que é uma ação de vida, e quem tiver a oportunidade de participar poderia experimentar. Eu sei que todo mundo tem compromisso, e é difícil abdicar dos compromissos, mas eu acho que esse é o compromisso que a gente também tem que assumir, porque é um compromisso cidadão também. E como profissional a gente precisa, como, né, professores a gente também precisa. Eu não vou me estender mais, eu só queria agradecer a todo mundo. Eu tenho uma aula agora. Maravilha, professor. Tá? Então, muito obrigado. Se precisar de mim também para alguma coisa, fico à disposição. Agradecer a Ana, a Bárbara, o Leonardo, não sei se está participando, os demais professores. E eu espero que na próxima edição, né, se tiver um lugar para mim, que me leve junto. Maravilha, professor. Muitíssimo obrigado por ter ficado conosco, eu sei que está na correria aí, né? Passo então agora a palavra à professora Bárbara, que está ali com os olhinhos brilhando, doida para falar alguma coisa. Tem alguns professores que precisaram sair por causa do horário de aula, mas não vamos perder essa oportunidade de ouvi-la, professora. Imagina, eu acho que o que o Ângelo e a Carol disseram representam a nossa vivência, e eu não tenho nem por que me alongar, porque o que nós passamos foi, sim, para aprendizado, foi, sim, para formação, foi, sim, para bem-estar, mas foi uma imersão em políticas públicas, né? Foi uma aula de aprendizado com o pé no chão, levando o sol no rosto, a terra no cabelo, né? As botas cheias de lama, e todo um... Então, além de tudo isso, foi um fluxo da vida acontecendo ali, né? Não estávamos mais profissionais, não estávamos mais professores, nós estávamos comunidade. Então, na realização dessa cartografia afetiva que nós realizamos durante esses dias todos, brotaram sensações, histórias, expectativas, situações de denúncia de violência, de vulnerabilidade, brotaram esperanças, projetos de vidas, aqueles frustrados e aqueles realizados, mas também pedidos de socorro, abraços de agradecimento. Então, quando eu falo que foi uma imersão, ela não foi apenas uma imersão profissional. E eu tive a oportunidade de ter a Carol me apoiando em algumas situações lá, porque eu fui num período me recuperando de estou ainda me recuperando de um processo de saúde, e quando você sente que você compra e que você está com pessoas que podem te fortalecer, te estender a mão, de falar vamos, e inclusive de falar agora você para, né? Porque às vezes na empolgação eu não me reconhecia ou não reconhecia os meus limites físicos, né? Porque eu tenho certeza que, como cada aluno, nós queríamos respirar cada situação de afeto, de força, de tristeza, de dor que estava acontecendo ali. E quando eu trago a formação e quando eu falo da experiência que nós tivemos lá, é uma experiência de doação, não tem outra palavra para explicar. Porque não, quando você sente o abraço, quando você sente entre na minha casa sendo um desconhecido, quando você bate palma e a pessoa te entrega uma rosa, porque sabe que você admirou, né, esta rosa na casa dela, quando você entra em determinada unidade básica de saúde ou na casa de uma pessoa, e ela fala assim, estende a mão e entrega o terço para que você aprenda a fazer uma reza, é a reza da vida, que não tem credo, que não tem crença, que não tem espaço nem religião. Então, era o afeto e o amor, a gratidão fluindo em todos os sentidos. E quando nós viemos alimentados dessa união oferecida pela UEL,
nós vemos aí o verdadeiro sentido da palavra igualdade, porque é só pelo afeto que a gente consegue isso, né? E eu tenho muita gratidão à universidade, eu tenho muita gratidão à Unipar pela oportunidade que deu de comprar essa ideia com a gente, quase enlouquecedora, né? E eu até estava falando nos últimos dias que nós nos despedíamos, né, Carol? Que eu não sabia se eu teria uma outra oportunidade de voltar para o projeto. Até por ter projetos pessoais também, de diminuir um pouco o ritmo e tentar viver a vida com mais respeito ao meu corpo, de mais respeito à minha saúde mental. Mas eu vim tão alimentada, eu vim tão fortalecida daquele lugar, que eu falei assim, que estes ares e as pessoas que estiveram comigo alimentaram uma estilística outra de vida, que faz o corpo mover para a saudade agora, que faz o corpo mover para a vontade de ver cada uma daquelas pessoas. E eu só queria terminar a minha fala de gratidão falando assim, nós cumprimos nosso papel enquanto universidade. Nós estamos, sim, olhando não só para esse profissional, para esse aluno que está saindo pelo mercado de trabalho, e a maior prova disso, Juliano, professor Prandi, professora Cíntia, esse selo de empregabilidade, ele diz respeito ao resultado de um compromisso que nós temos enquanto docentes, coordenadores e diretores, de respeitar o nosso projeto político-pedagógico e fazer valer o perfil professográfico de cada um dos nossos acadêmicos. Então, essa experiência é prova viva que os resultados que nós temos em números, em estatísticas, em percentis, eles retratam a verdade da nossa instituição enquanto formação de cidadãos, sim, mas de profissionais também implicados com aquilo que o corpo doa e aquilo que o coração pode. Então, muito obrigada. E eu agradeço, assim, de coração, a Carol por outros tipos de vínculos que nós pudemos realizar. E essa irmandade que se fez da ordem do respeito, do ouvido ativo, do coração aberto e dos olhos sempre atentos a um colo que você tinha que dar, a um conselho, a apartar briga, porque tudo isso nós vivenciamos. E eu quero só fazer inveja para vocês. Eu era a única pessoa que tinha uma cama. Né? Todo mundo não tinha, eu tinha. Mas porque também eu era a pessoa mais idosa do rolê. Então eu merecia, né? Olha a questão da meritocracia aqui. Então eles tiveram até esse cuidado, por estar numa condição física não muito adequada, até esse cuidado, né, Carol? Eles conseguiram nos fazer, né, essa atenção. E sim, eu agradeço a cada um que está aqui e eu convido a que tenham a oportunidade, ou quem quiser, porque não é fácil, né, Carol? Deixar filhos, não é fácil deixar esposos, não é fácil pensar que no período de descanso você trabalharia o dobro. Mas, gente, como vale a pele suja de terra vermelha? Então, para mim, eu só tenho que agradecer e falar, Carol, eu já esqueci do cansaço, já estou Já? Gente, muito obrigada pelo espaço, viu, professora Cíntia? Maravilha! Eu que agradeço vocês de terem doado o tempo de vocês para partilharem essa coisa tão linda. E aí eu tenho um relato que ainda vai um pouco além. Eu sou mãe de um que estava lá. Sim. E eu Ai, meu sei Deus. o filho que foi. E eu vi o meu filho como voltou. Né? Eu sei o aluno que saiu daqui. E eu sei o aluno que ele voltou. Fez muita diferença na vida. Eu acho que é uma oportunidade que, se a gente conseguisse realmente passar para todos os nossos alunos, eu tenho certeza que nosso índice não seria 88% de empregabilidade, nós teríamos 100%. Que eu acho que são experiências como essa que realmente fazem a diferença na vida deles, não somente dos futuros profissionais que nós desejamos formar, mas, sobretudo, dos grandes seres humanos que eles saíram de lá, e tenho certeza que mais intensos, com mais afetos. Né? Meu filho chegou, eu fiquei enciumada, porque ele chegou e eu queria, falei, filho, vamos para casa, mamãe está querendo receber você depois de 15 dias. Não, mãe, tem um churrasco com o pessoal, eu vou lá despedir, mãe. Eu falei,
Vai. Você vai ficar mais Gente. tempo comigo depois. Então, é uma experiência que realmente, assim, eu como mãe, como educadora, que eu vi um dentro da minha casa, né, como ele saiu e como ele voltou, foi uma coisa, assim, realmente ímpar. Né, desde o processo de seleção, do brigar, do estar lá, correndo atrás, fazendo projeto, participando e olhando toda hora para ver se tinha sido aceito ou não, do orgulho da universidade que ele tem, sabe, do que ele faz parte, e isso criou uma identidade muito forte, sabe, de poder falar, nós temos professores muito bons, nós aprendemos muito, eu cheguei lá e eu dei conta do recado, né, do empoderamento que eles ganharam em relação a isso, do acreditar em si. Foi um grande projeto. Meninas, professor Ângelo, professor Leonardo, que não está aqui, e todos os demais, eu só posso dizer parabéns e agradecer por vocês poderem estar aqui conosco hoje. Infelizmente, muitos tiveram que sair, os recadinhos aqui, eu vou ter que sair, ai que pena, eu queria ouvir. Mas, como eu disse, vai estar gravado, né? Nós vamos deixar gravado para que isso possa ser partilhado com os demais que estão aí na labuta, já dentro da sala de aula, ou que por compromissos pessoais não puderam estar assistindo nesse momento, mas eu acho que vale muito a pena ouvir tudo que vocês disseram, viu? Muito a pena mesmo. Então, muitíssimo obrigado por esse momento, dessa troca de saberes tão grandiosa que vocês nos permitiram hoje, viu, meninas? Muito bom mesmo, foi muito gostoso. Passou a hora que a gente nem viu aqui. Foi muito bom. E nós teremos mais momentos assim. Porque tem muita gente fazendo coisa muito legal dentro da nossa universidade. Né? Cada dia eu vou descobrindo, estou aqui com uma listinha já de profs fazendo coisas maravilhosas, que aluno me fala, que colegas me falam, que fazem comentário comigo, olha, aquilo que a gente aprendeu no meio do ano, tá aqui a professora Daniela Boleta, já meti ela numa fria. Tive que mudar todas as minhas aulas e estou fazendo com uma experiência toda nova. Falei, pode deixar, vou te pegar. Novembro eu quero uma fala tua. Nós já temos isso. Então, muita coisa boa. Nós temos um material humano preciosíssimo aqui dentro da nossa universidade. E é através dessas trocas de saberes que nós vamos enriquecer cada vez mais o que nós temos aqui. Então, muito obrigado, meninas, a vocês que assistiram. Gente, quem puder, vamos abrir a câmera para a gente fazer só um registro? Né? Vamos lá, Pedro, vamos abrindo aí, quem puder abrir a câmera, porque eu sei que às vezes não é todo mundo consegue, aparece a dona Daniela Boleta, tá aí, maravilha, professora Marina, professora Suelen, vamos lá, a sua tá aí, ó, quase batendo, hein, Suelen, vou ganhar para nascer esse bebê, professora Mariana, que joia, que bom que tá aqui, professora, vamos lá, quem mais? O Pedro estava aqui comentando até agora, cadê o Pedro? Professora Thaís, que joia, Thaís. Olha lá o Pedro lá. Pedro. Jimmy, o Jimmy, isso, amigo, vamos lá. Preparando aí para a gente fazer uma fotinha legal. Sorrisão. Joia. Capturado, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós vamos ter outros momentos aqui. Contamos com vocês. O próximo vai ser com inteligência artificial, sobre como utilizar o Gemini dentro da sala de aula. Tá joia? Até mais, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, Cíntia, pela oportunidade. Isso, amiga. Eu que agradeço. Nossa, que momento. Eu estava aqui chorando, você me fazendo chorar. Eu chorei também, a Bárbara falando, eu chorando aqui. A despedida, vocês não têm noção do que foi a despedida, gente. Sair da cidade, um monte de criança lá dando tchau pra gente. Depois a gente foi se despedindo aos poucos. Sai da UEL, chora. Deixa a menina em Cianorte, chora. Deixa o Ângelo em Cianorte, também chora. Nossa Senhora, desidratei, mas que tá bom. Isso daí que ficaram emoções, ficou no coração, né? Ficou um registro ali, é isso que vale a pena. Com certeza, valeu muito. Gente, ó, um beijão para todos. Muito obrigada, viu? Parabéns, tchau para vocês. Obrigada. Tchau. Beijo, Pedro. Obrigada, uma eternidade de gratidão com você, viu? Tamo junto, Aninha. O material ficou super bem utilizado.